a todos e todas. Essa aula eu pretendo que seja uma revisão de todo o conteúdo que a gente viu até agora, por dois motivos. O primeiro é que a gente teve um período aí de suspensão das aulas, então vocês ficaram aí um tempo, ainda que vocês tenham continuado eventualmente estudando, ficaram um bom tempo sem ter efetivamente aula e sem ter atividades. E o segundo é que a semana que vem, na nossa próxima aula, vai ter a nossa primeira avaliação, tá? Então, eu vou fazer uma revisão do conteúdo do que a gente viu no primeiro bimestre, para que vocês possam fazer essa avaliação de forma mais tranquila. Referente à avaliação, eu já vou passar algumas informações. Em uma das minhas primeiras aulas, vocês fizeram um trabalhinho em sala sobre direitos humanos. Eu acredito que todos fizeram. Algumas pessoas que faltaram no dia fizeram depois aquele trabalho, me entregaram, me enviaram por e-mail. Então, assim, automaticamente, todo mundo já tem um ponto daquele trabalho, tá? Como foi um trabalho surpresa, era um trabalho de uma dinâmica, enfim, para que vocês exercitassem realmente a questão do raciocínio, do pensamento, e do que a gente tinha visto até aquele momento. Eu não vou corrigir, eu fiz a correção em sala, né, vocês se lembram que a gente fez a correção em sala, mas eu não vou dar nota de certo ou errado pelas respostas de vocês. Aquele foi a próprio trabalho, o próprio desempenho de vocês em sala de aula, foi o que eu levei em consideração na avaliação. Então, todos automaticamente têm um ponto já naquele primeiro trabalho. E aí, a nossa avaliação vai valer, então, de 0 a 9, tá? Nessa primeira prova, eu optei por não dar outras atividades avaliativas para vocês, porque eu achei que ia sobrecarregar demais, por conta dos trabalhos que tem que fazer já para valer presença e tudo mais. Para a segunda avaliação, aí a gente vai conversar, eu vou ver com vocês o que vocês acham melhor, se vocês gostarem dessa metodologia, a gente continua assim. Se não, a gente faz aí umas 2 atividades avaliativas, valendo 2 pontos cada uma, e diminui a prova para valer 6, tá? Isso para a P2. No e-mail eu já enviei para vocês o cronograma das próximas aulas, com as datas e com os conteúdos, tá? Então, vocês podem estar acompanhando por lá. Essa videoaula compreende uma parte na aula. Então, mesmo que vocês tenham a videoaula, tem a atividade para contar presença. A atividade de vocês já está disponível no Moodle. Eu deixei 3 perguntas, mas 2 delas são de múltipla escolha, são de alternativa. Uma é de A, B, C, D, E, e a outra é só certo e errado. Então, são perguntas bem simples. E uma dissertativa, mas também bem simples, que vocês vão usar já como forma de revisão para a prova, tá? Então, eu tentei deixar o mais simples possível essa última atividade, só para contar a presença para vocês mesmo, para que vocês tenham aí o máximo de tempo disponível para estarem se concentrando nessa avaliação, porque eu acho que vai ser difícil, né, já voltar fazendo prova, enfim. Então, eu tentei deixar o mais simples possível, tá? Eu vou voltar com vocês desde o começo, da primeira atividade. Já estou lançando os gabaritos das atividades no Moodle, tá? Vocês vão entrar lá, a atividade de hoje, eu coloquei ela por cima no Moodle. Por quê? Porque estava ficando atividade 1, 2, 3, e aí essa já é 5, ia ficar lá embaixo. Então, eu acho que para o pessoal que eventualmente usa celular e tudo mais, fica mais difícil, tem que ficar descendo. Então, eu já coloquei lá o primeiro tópico, já é a atividade de hoje, tá? E aí, nas outras atividades, se vocês entrarem nos tópicos antigos, eu já estou lançando lá, vai ter um arquivo novo que vai estar assim, gabarito da atividade 1, gabarito da atividade 2, enfim, de cada uma das atividades, e aí lá vai ter a resposta que eu esperava ou deveria ser correta. Já vou avisar para vocês não assustarem, às vezes vai ter atividade lá, a primeira mesmo, acho que tem 7 páginas. Aí vocês vão falar, nossa, a professora queria que a gente fizesse uma atividade com 7 páginas. Não, gente, não queria que vocês fizessem atividade com 7 páginas. É porque esse gabarito, eu tentei deixar ele o mais completo possível, com todo o conteúdo que eu acho que vocês, mínimo que vocês deveriam ter, vocês deveriam saber, e, enfim, precisariam revisar, tá? Então, por isso que esses gabaritos estão um pouco mais extensos, mas não é que eu esperava que vocês fizessem trabalhos tão extensos assim, tá? E que eles estão realmente
eu tentei deixar eles de uma forma mais completa possível, tá? Eu vou começar, então, como eu disse, a qualquer momento vocês podem me interromper. Eu vou começar trazendo para vocês, a primeira atividade, eu pedi primeiro para vocês apontar alguns princípios dos direitos coletivos. Eu não vou voltar em todos esses princípios, por quê? A tutela coletiva, em muitos momentos, ela é muito parecida com a tutela dos direitos individuais, tá? Mais voltada para direitos coletivos. Então, por exemplo, os princípios básicos do processo civil vão ser os mesmos para as tutelas individuais e para as tutelas coletivas, tá? E os princípios específicos da tutela coletiva, nesse gabarito que eu disponibilizei, ele consta lá cada um deles. Então, como a gente tem, né, razoavelmente pouco tempo aqui, eu vou tentar resumir 4 aulas em menos de uma, em meia, então eu vou pular a parte dos princípios e que lá está completinho, vocês podem ler depois no gabarito, enfim, e usar, e vou direto para a parte conceitual da nossa disciplina. Qual que é a parte conceitual da nossa disciplina? Se a gente está numa disciplina de direitos difusos e coletivos, a primeira coisa, a gente tem que saber o que são esses direitos difusos e coletivos, como eles funcionam, como eles se diferenciam, tá? Então, eu vou começar basicamente por isso. Eu cheguei a fazer uma aula, tá? Se alguém não conseguiu assistir, perdeu o link, eu ainda tenho ela disponível, eu vou ver, inclusive, se eu baixo ela no YouTube também. Agora que eu vou começar a usar o YouTube para lançar as aulas, eu fiz uma aula em que eu explicava só os conceitos de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, tá? Então, hoje eu vou passar por esses conceitos de uma forma um pouco mais rápida, e aí eu disponibilizo para vocês amanhã, juntamente com a aula de hoje, a aula que eu dei sobre esses conceitos, beleza? Então, em linhas gerais, o que são, a primeira coisa é que a lei traz, por vezes, o termo interesses e, por vezes, um termo direito. Tanto na Constituição Federal quanto no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a própria legislação estabelece que interesses e direitos, no caso dos interesses e direitos difusos e coletivos, são sinônimos, tá? Então, tanto faz você utilizar o termo interesse difuso ou você usar direito difuso, tá? Mesma coisa para o coletivo. O que são esses interesses difusos, então? O conceito básico de direitos difusos está estabelecido no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Só uma observação, se vocês quiserem anotando o que eu estou falando, vocês podem anotar, mas tudo isso estará disponível também, já está, na verdade, disponível nesses gabaritos no Moodle. Então, inclusive, se vocês quiserem baixar, às vezes tem gente que eu sei que aprende melhor se lendo, se acompanhando o conteúdo. Quiser entrar lá no Moodle já e baixar esse gabarito para acompanhar, fiquem à vontade, tá? Já está disponível esse conteúdo. E aí, então, esses interesses difusos, ele está previsto no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, e que estabelece, no inciso 1º, que fala, então, que são os direitos transindividuais de natureza indivisível, mas que, ao mesmo tempo, pertence a todas as pessoas que estiverem envolvidas a um determinado fato, mesmo que essas pessoas não sejam indetermináveis, ou seja, pessoas indeterminadas. Então, quando a gente fala de direitos difusos, a gente fala de um direito transindividual, que é indivisível, que não dá para dividir e que não dá para determinar as pessoas. Qual que é o exemplo mais claro de visualizar isso? O direito ao meio ambiente saudável. É um direito transindividual, um direito que perpassa por todas as pessoas, não dá para dividir, essa é minha cota de meio ambiente saudável, essa é a sua, e também não dá para dividir as pessoas são indeterminadas, porque todas as pessoas que eventualmente passar por aquele, ainda que a gente individualize isso no determinado local, todas as pessoas que passarem por aquele local, eventualmente serão portadoras daquele direito. Então, é um direito transindividual, indivisível e de pessoas indeterminadas. Esses são os direitos difusos. Os direitos, eu já dei o exemplo, deixa eu passar aqui um pouco, senão a aula vai ficar um pouco extensa. Características, eu já falei, vamos lá, interesses coletivos.
Então, aí aqui nos interesses coletivos, eu já tenho uma ressalva para fazer por vocês. Quando a gente fala em interesses coletivos, a gente tem os interesses coletivos em lato sensu, em sentido amplo, e os interesses coletivos em sentido estrito, em estrito sensu. Por quê? Quando a gente vai falar dos direitos difusos e coletivos como um todo, e aí abrangendo os difusos, os coletivos, os individuais, homogêneos, para não falar o nome dos três, a gente costuma utilizar o termo direitos coletivos. Então é o mandado de segurança coletivo, é a lei da ação civil pública coletiva, é a lei da ação popular coletiva, ou seja, a gente trata como se fosse direitos coletivos, lato sensu, em sentido amplo. E aí, depois disso, a gente tem os direitos coletivos estrito sensu, em sentido estrito. Quais são os direitos coletivos em sentido estrito? Aí, sim, é um ramo dentro dos direitos coletivos como um todo, que é conhecido como direitos coletivos. A previsão legal dos direitos coletivos também está no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, no inciso 2º, que fala que eles são, então, transindividuais, de natureza indivisível, mas que os titulares vai ser um grupo, uma categoria de pessoas que estarão ligadas por uma situação jurídica contra a parte contrária. Então, existe uma situação jurídica que vai ligar essas pessoas. Elas ainda são, a natureza ainda é indivisível, ainda é um direito transindividual, então é um interesse abrangente, difícil de ser dividido a um primeiro momento. Por que é um primeiro momento? Porque essa categoria pode mudar depois, eu vou falar sobre isso quando eu falar dos individuais, mas num primeiro momento, então, eles são transindividuais, eles são indivisíveis, e você só consegue identificar quem são as pessoas porque elas estão ligadas a uma situação jurídica, de fato, uma situação jurídica base. Exemplos desses interesses coletivos. Uma propaganda enganosa em que as pessoas assistem essa propaganda. Como que isso fica? Olha, todas as pessoas que assistiram ou que vierem assistir aquela propaganda, elas estarão sendo lesadas. Mas quem são essas pessoas? Eu consigo identificar essas pessoas? No primeiro momento, não. Mas existe uma situação que liga todas elas. Mais fácil ainda que isso, um contrato. Então, um banco X faz um contrato de financiamento com uma cláusula abusiva. Existe um contrato e aí todas as pessoas que assinam aquele contrato, que tem aquela cláusula abusiva, têm direito a ser ressarcido, então, por aquela situação jurídica que estão ligando a elas, tá? Então, interesse coletivo, transindividuais, natureza indivisível e pessoas ligadas por uma natureza jurídica. E os individuais homogêneos? Os individuais homogêneos, eles, inclusive, podem nascer de uma situação de natureza difusa. O mesmo caso do meio ambiente. O direito ao meio ambiente saudável é um direito difuso, porque ele é transindividual, ele é indivisível e as pessoas são indeterminadas. Mas, se a gente pegar uma situação específica, como, por exemplo, uma empresa, no caso das barragens lá, que foi culpa da empresa que não cuidou adequadamente das barragens, e aí, por ter estourado as barragens, gerou um prejuízo, lógico, né, um prejuízo ao meio ambiente ali daquela situação. Num primeiro momento, é um interesse difuso, tá? Todo aquele local foi afetado por essa situação. Mas aí, uma das pessoas que residem naquele local, ela adquire uma doença por conta daquilo. Vamos supor que, ao invés de ser uma simples barragem, foi uma poluição, foi uma emissão de gás, enfim, alguma coisa do tipo. E aí essa pessoa adquiriu uma doença. Opa! Então, a mesma situação que era um interesse difuso, virou um interesse individual homogêneo. Por quê? Porque aí eu já consigo individualizar a pessoa e individualizar o objeto dessa ação. Por quê? Porque aí eu já tenho o titular do direito podendo buscar
o seu direito e a indenização do seu dano sofrido, tá? Então, o interesse, as características dos interesses individuais homogêneos é a divisibilidade do objeto, então dá para dividir, a lesão sofrida pode ser calculada para cada uma das pessoas, assim como o ressarcimento. Elas vêm de uma origem comum, então, por exemplo, igual eu dei o exemplo dessa empresa, que de repente poluiu a água ou soltou gases tóxicos, e ela tem, os seus titulares são determinados, dá para determinar quais foram as pessoas afetadas. Então, nesse caso, as pessoas que ficaram doentes, essas sim eu consigo determinar. Olha, essas pessoas ficaram doentes por conta dessa situação de fato em comum, e aí não uma situação jurídica. Gente, em linhas gerais é isso, tá? Como eu disse, eu não vou adentrar tanto, porque tem uma aula sobre isso. Mas antes de eu passar para o próximo tópico, alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode abrir o áudio ou pode escrever aqui no chat que eu respondo. Não? Tranquilo até aqui, então? Ok? Vou agora para a segunda atividade, então, tá? Para quem está acompanhando. Segunda atividade, aí a gente já entrou nas ações de tutela de direitos coletivos. A primeira ação é a ação civil pública, amparada pela Lei 7.347, de 85. E aí, os fatos, então, que geram a causa de pedir na ação civil pública são aqueles que configuram uma lesão ou uma ameaça de lesão de direito ou de interesse chamado de supraindividual, ou ainda uma conduta omissiva do réu. Nossa, professora, o que é isso? Calma que a gente já vai traduzir. Eu vou fazer aqui uma conceituação geral e eu volto explicando. O objetivo principal dessa lei é uma tutela preventiva, então, ela quer inibir ou remover um ato ilícito ou reparar, então, seja aí por dano moral ou material, de bens ou direitos meta-individuais. Vamos lá, então. O que essa ação civil pública ela quer proteger dentro dessa causa de pedir dela, que são as lesões supraindividuais? Essa ação, ela tem por objetivo principal proteger interesses, por exemplo, de consumidores, que poderiam ser exercidas individualmente, mas que por uma questão de celeridade processual, de economia processual, enfim, de vários princípios do processo civil, que se aplicam também, como eu disse, aos processos coletivos, facilitam a tutela coletiva, e porque, por vezes, eles são interesses específicos, difusos e transindividuais. Então, a ação civil pública acaba sendo a melhor ação. O que isso significa? Significa que ela é uma ação que, para você ajuizar esse tipo de ação, obrigatoriamente tem que atingir pessoas de uma forma transindividual. Não pode ser uma ação que atinja só um tipo de pessoa, tá? Que só me atinja. Não, se é uma ação que só me atinge, que não atinge outras pessoas, então ela não pode ser, esse direito não pode ser questionado via ação civil pública, tá? Quem pode, e quais os temas, né? Então, vamos lá. Então, qual tipo de lesão é amparada, quais as lesões são objetos de uma ação civil pública? Existe um rol exemplificativo, não taxativo, então, portanto, cabem outras ações, no artigo 1º da lei da ação civil pública, na lei 7.347, tá? Dentre esses direitos, esses interesses que podem ser objeto, os mais comuns são a questão do direito ao meio ambiente, o direito ao consumidor, que eu já citei, mas tem outros, como, por exemplo, a ordem urbanística, a questão de bens de valor artístico, e a lei ainda traz lá, em um dos seus incisos, qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Então, isso abre uma brecha aí para um rol enorme de direitos difusos ou coletivos que podem ser objetos da ação civil pública.
E aí eu cito, por exemplo, a questão das pessoas portadoras de deficiência, que existe uma lei própria, questão imobiliária, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, enfim, alguns outros direitos coletivos também que abrangem uma coletividade que poderiam ser abrangidos e protegidos pela lei. Quem pode propor uma ação civil pública? Quem tem legitimidade ativa para propor uma ação civil pública? Nas tutelas coletivas, como eu disse para vocês, existem as 3 leis, né? A lei da ação civil pública, a lei da ação popular e a lei do mandado de segurança, mas não existe um compilado de leis, olha, aqui estão todas as leis e todos os direitos difusos e coletivos. Então, eles estão esparçados. No caso da ação civil pública, a legitimidade ativa está no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública e no artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, tá? Na Lei da Ação Civil Pública, que é a lei específica, ela traz, então, que pode propor a ação tanto principal quanto cautelar de ação civil. O Ministério Público, a Defensoria Pública, União, Estados e Municípios, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, e ainda uma associação que, aí pode ser qualquer associação, desde que ela atenda 2 critérios, esteja constituída há pelo menos 1 ano, nos termos da lei, e inclua entre as suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, enfim, a um daqueles itens que a lei estabelece como objetos da Lei de Ação Civil Pública. E a Constituição Federal estabelece lá também que, como atribuições do Ministério Público, promover, então, a ação civil pública, tá? Então, o Ministério Público é citado 2 vezes, tanto na Constituição Federal quanto na lei específica, que é dentro do Ministério Público, traz outras 4 possibilidades. Eu acho que eu estou falando um pouco rápido, né? Eu vou tentar ir um pouco mais devagar. E aí a gente tem, então, essas pessoas que podem defender esses interesses difusos e coletivos por meio da ação civil pública. Quais são esses direitos? Aqueles com o mesmo conceito do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, a ação civil pública ela é uma ação que vai proteger tanto interesses e direitos difusos quanto os direitos e interesses coletivos, tá? Tanto a Lei de Ação Civil Pública quanto a Lei Popular, a Lei da Ação Popular, elas são leis antigas, tá? São anteriores à Constituição Federal de 1988, a Lei da Ação Civil Pública é de 85 e a Lei da Ação Popular é de 65, ainda mais antigas. Então, por isso que, por vezes, a Constituição Federal acaba repetindo o que já está na lei, como forma de confirmar aquilo que está na lei, né? Vocês sabem que a Constituição Federal é a lei maior, é o maior ordenamento na pirâmide jurisdicional. Então, todas as demais leis infraconstitucionais devem estar de acordo com a Constituição. Por isso, por vezes, a Constituição acaba, inclusive, repetindo questões que estão estabelecidas em leis infraconstitucionais, tá? Além disso, o que é interessante saber da ação civil pública? Além dessas 2 previsões legais que eu trouxe da legitimidade ativa, o Código de Defesa do Consumidor, ao conceituar os direitos difusos e coletivos, ele também estabelece quem pode, quem é legitimado para defender esses direitos. E aí ele acaba citando também praticamente as mesmas praticamente, porque não cita exatamente na mesma ordem, mas cita as mesmas pessoas, né? Ministério Público, União, entidades, associações, enfim. E aí cita aqui os requisitos legais que essas entidades devem respeitar. Então, temos 3 leis que estabelecem a legitimidade ativa da ação civil pública. E a legitimidade passiva? Quem pode ser a pessoa, né, a pessoa passiva, quem pode ser o réu na ação civil pública? Quem tem legitimidade passiva? Enquanto a legitimidade ativa está presente em 3 leis diferentes,
nenhuma delas cita expressamente qual é a legitimidade passiva. Então, elas falam quem pode propor a ação, mas elas não falam claramente quem não contra quem essa ação pode ser proposta, tá? E aí a gente tem que fazer, então, uma análise da lei para poder entender e enquadrar quem são essas pessoas. Se a lei não determina quem pode, então quer dizer que qualquer pessoa pode. Então, seja ela física ou jurídica, está legitimada para figurar o polo passivo, desde que cause dano aos interesses tutelados, difusos, coletivos ou individuais homogêneos, tá? Então, qualquer pessoa que causar um dano difuso, coletivo ou individual homogêneo, seja uma pessoa física ou jurídica, tem legitimidade passiva para figurar como réu numa ação civil pública, tá? Então, isso é interessante por quê? Porque essa legitimidade faz com que os responsáveis que originaram a ação respondam, não só pela ação, mas respondam pelos danos que essa ação gerou, tá? Então, qualquer pessoa, a qualquer momento, pode ser uma ação civil pública, desde que gere danos de natureza coletiva e em sentido amplo. E aí vem uma questão bem interessante. Em comparativo com a ação popular, com o mandado de segurança coletivo, que nós veremos depois, a ação civil pública é a única que não existe divergência doutrinária ou, enfim, qualquer discussão referente à sua abrangência em termos de direitos coletivos, tá? Ela é cabível contra direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ela é cabível contra os 3 direitos, diferente das outras 2 que a gente vai ver que já existe algumas divergências. Gente, quanto à ação civil pública, essa é o que eu tinha pedido no trabalho, é o que eu estou dando de revisão. Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, quer fazer algum comentário? Não? Professora, rapidinho. Oi. Lá naquele plano de ensino da senhora, a senhora colocou sobre a reconvenção no processo coletivo, coisa julgada coletiva. Vai explicar o assunto? Na verdade, eu deixei para a próxima aula, depois da prova, eu vou estar falando um pouquinho sobre essas ações. Por quê? Como a gente estava numa dinâmica que não estava dando aula, estava só dando os textos para leitura e tudo mais, eu achei que ia ficar muita coisa para que vocês lessem e entendessem sozinhos. Agora que a gente vai ter um pouco de aula, um pouco de atividade, aí eu vou voltar e aí eu vou trabalhar com esses aspectos específicos. Mas eu nem vou falar sobre isso agora para não confundir vocês. A prova vai ser só isso que a gente viu mesmo. E aí depois, no segundo momento, eu vou abordar um pouquinho disso, juntamente com outras questões, outros tipos de ações que entram também aí junto com por exemplo, a ação de improbidade administrativa, que entra junto com a ação civil pública. É como se fosse um eixo da ação civil pública. Ela eu vou deixar para falar na próxima aula, na verdade, na primeira aula pós-prova. Ah, tá, entendi. Então não precisa acompanhar certinho esse plano de ensino para estudar para a prova, né? Aí acompanhar mais o que foi passado. Isso, é que na verdade, eu acho que depois eu até mudei ele, eu não mudei? Deixa eu abrir ele aqui. Porque depois eu fiz o plano individual de trabalho, deixa eu ver aqui, plano de trabalho. Espera aí que eu estou abrindo ele aqui para olhar. Tá, aqui foi ação civil pública. Objeto, modalidades, separação, legitimidade ativa, passiva. No segundo que eu mandei... Eu vi que agora, professora, desculpa. Acabei de ver que a senhora mudou. Isso. Tá, mas tá aqui. Tinha, assim, reconvenção ainda no processo coletivo, mas eu achei que ia ficar muito conteúdo. Eu acabei tirando e colocando para a próxima aula, junto com a ação da improbidade administrativa. Assim como os procedimentos especiais do mandado de segurança. Então, procedimentos específicos, sentença, coisa julgada,
eu deixei tudo para a próxima aula. Então, agora a gente está falando da introdução a esses processos, e aí na próxima aula pós-prova, eu vou falar da finalização desses processos, falando um pouquinho sobre coisa julgada, sobre efeitos da sentença e tudo mais. Mais alguma pergunta, gente? Não? Ok. Então, eu vou passar para a atividade 3, tá? Se alguém está acompanhando aí, já está o gabarito lá no Moodle. A atividade 3, então, foi sobre a ação popular. A ação popular está prevista no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal e na lei específica da ação popular, que é a Lei 4.717 de 65, tá? A ação popular é bem interessante, por quê? Porque ela é um instrumento de democracia participativa. Ela literalmente permite uma participação popular por parte de qualquer cidadão brasileiro, seja ele nato ou naturalizado, tá? Tem algumas outras regras, eu vou falar adiante, mas, enfim, o objetivo é justamente esse, é garantir, então, é uma garantia constitucional política do cidadão estar presente na vida pública, exercendo aí a sua função, então, de fiscal do serviço público, se eu posso assim dizer. Então, através dessa ação popular, o cidadão, então, vai fiscalizar os representantes que compõem, por exemplo, o poder legislativo, tá? Então, qual a legitimidade ativa da ação popular? Quem pode propor uma ação popular? Como eu disse, ela pode ser proposta por qualquer cidadão. O artigo 5º, inciso, então, 73 da Constituição Federal, estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise. Então, qual o objetivo da ação popular? Anular ato lesivo ao patrimônio público ou de qualquer entidade que o Estado participe, visando a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico-cultural, e aí é interessante, e o autor fica isento de custos do processo, salvo se for provada a má-fé. Se for provada a má-fé, se você entrar, então, a ajuizar uma ação popular, mas de má-fé, você paga 10 vezes mais do que já foi pago, tá? Na aula anterior, que eu dei para vocês, que eu vou disponibilizar, eu falei muito sobre isso, inclusive eu trouxe para vocês, e eu vou disponibilizar novamente, uma ação popular que um advogado entrou referente à questão do próprio Covid, tá? Então, ele entendeu que tinha ali um dano ao patrimônio público, que era a saúde, ao meio ambiente e tudo mais, e aí ele ajuizou, ele como pessoa, então, como cidadão, ajuizou essa ação popular contra a República da China, tá? Então, é bem interessante isso, depois eu vou disponibilizar de novo para vocês. Tem uma outra ação também sobre o Covid, bem interessante, que eu vou estar disponibilizando também, uma ação civil pública, tá? E aí, por que eu estou falando desse advogado? Porque foi uma ação que foi ajuizada, e ele colocou, eu nem lembro, acho que era 5 milhões, bilhões, enfim. E aí ele falou que o principal direito era a própria proteção de direitos humanos, básicos, enfim. E aí, se ele perder essa ação e for provada litigância de má-fé, né, ele teria que pagar, então, custos processuais e 10 vezes o valor da causa, ou seja, está falido, né? Enfim, mas se não for provada a má-fé, uma ação popular isenta de custas. Uma ressalva interessante, eu já disse que só o cidadão pode propor ação popular, ele é a única parte, a única pessoa que tem capacidade postulatória, porém, tem uma ressalva. O Ministério Público, ele trabalha na ação popular como fiscal da lei e da ordem jurídica. Mas, se em algum momento ficar restrita a legitimidade do cidadão, ou depois da proposta o cidadão desistir, não quero mais continuar com esse processo, está me dando muito trabalho, muita dor de cabeça, enfim, qualquer coisa do tipo, o Ministério Público pode suceder o autor da ação popular, dando prosseguimento para o feito,
desde que estejam presentes os requisitos da ação. Então, se o cidadão desiste porque não preencheu os requisitos da ação, porque ele sabe que essa ação é temerária, que pode ser provada uma litigância de má-fé, e ele desiste por isso, não. Mas se tem interesse processual, se os requisitos estão presentes e ele simplesmente se arrependeu, porque, enfim, a gente sabe, né, é difícil ser parte no processo, o Ministério Público, então, pode suceder ele como parte, como pessoa ativa, então, no processo de ação popular, tá? Capacidade para postular ação popular. Então, quem que é esse cidadão que pode entrar com uma ação popular, pode ajuizar uma ação popular? Esse cidadão, ele tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, então, né, nacionalidade originária ou adquirida, tem que ser uma pessoa física, não pode ser pessoa jurídica, né, pessoa jurídica não é cidadão, tem que estar, aí tem uma divergência, tem que estar em gozo dos direitos políticos, e o gozo dos direitos políticos é uma exigência legal, ok, mas aí existe uma divergência doutrinária quanto à apresentação do título de eleitor, tá? Vocês vão ver nas diversas doutrinas que existe uma discussão se precisa ter o título, se não precisa apresentar o título de eleitor, o que seria esse pleno, porque não fala pleno gozo dos direitos políticos, fala só do gozo dos direitos políticos. Então, enfim, a grande maioria defende que sim, que tem que apresentar o título de eleitor, mas tem algumas divergências. Capacidade referente à idade. Então, o relativamente incapaz, que é entre 16 e 18 anos, também pode ser autor de ação popular, não precisa ser assistido, porque, nesse caso, ele né, desde que ele esteja em pleno gozo dos direitos eleitorais, dos direitos políticos dele. Então, um adolescente que tem entre 16 e 18 anos, que já possui título de eleitor, ele pode propor ação popular, não precisa ser assistido, e aí ele só vai ter advogado constituído, né, para ter a capacidade postulatória. E aí, como eu já disse, então, pessoa jurídica não poderá, em hipótese alguma, figurar como titular da ação popular. Tem uma súmula do STF, a súmula 365, que estabelece isso. Deixa eu ver, tinha algumas... Ah, tá. O pessoal perguntou aqui da atividade 4, já responderam que é só atualizar. Isso, é porque eu coloquei ela bem na hora que começou a aula, então, às vezes, demora um pouquinho para o sistema atualizar, mas já estão todas as atividades lá. E aí, então, sujeito ativo, ok, não tem muitas dúvidas. Sujeito passivo. Quem é sujeito passivo? Sujeito passivo está no artigo 6º na Lei da Ação Popular, na Lei 4.717. Então, ela pode ser proposta contra pessoas públicas ou privadas, e algumas entidades que estão lá no artigo 1º, já vou falar sobre isso, funcionários ou administradores que houverem aprovado, enfim, ou praticado algum ato, ou impugnado, ou um ato omissivo, que gerem oportunidade de lesão contra os titulares desse direito. E aí, as pessoas que estão no artigo 1º, que aí falam, a União, Distrito Federal, Estados, municípios, autarquias, sociedades mistas, enfim, gente, é um rol bem grande de pessoas que podem figurar como sujeito passivo ou no polo passivo da ação popular, tá? Então, polo ativo, simples, cidadão. Cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, no gozo dos direitos eleitorais, com capacidade, inclusive com capacidade civil relativa, desde que tenha capacidade eleitoral, né, desde que esteja em dia com a situação eleitoral, que tenha título de eleitor, então esteja em dia com seus direitos políticos. Ok, no polo passivo, então, tem um rol aí bem maior, então, de pessoas que podem figurar, e todas essas pessoas podem, inclusive, estabelecer entre uma ou mais pessoas um litisconsórcio passivo necessário, tá? Dependendo do direito que for lesado, ou da ameaça de direito que for lesada, pode ter mais de uma dessas pessoas como litisconsórcio, inclusive, necessário na ação. Por que em algumas? Porque não é sempre, tá? Em alguns momentos o litisconsórcio pode ser
facultativo. Em outras, ele vai ser necessário, tá? Então, tudo isso no artigo 6º, artigo 1º e 6º da Lei de Ação Civil Pública. Desculpa, gente, já estou na ação popular. Desculpa. Artigo 1º e 6º da Lei de Ação Popular, Lei 4.717. Qual que é o objetivo, então, dessa lei? É combater um ato ilegal ou imoral ou lesivo contra o patrimônio público, tá? Ela era uma lei escrita depois da Constituição, eu falei sobre isso quase agora, né? A Constituição veio bem depois dessas leis, então muita coisa mudou quando a gente vem a Constituição Federal, e alterou, então, trouxe não só os atos do patrimônio público, mas também atos lesivos à moral administrativa, ao meio ambiente, inclusive o patrimônio histórico e cultural, tá? Então, a Constituição trouxe uma maior abrangência para os direitos tutelados por essa lei. Tá, aqui eu já falei. Então, o pedido, como deve ser o pedido na ação popular? O pedido deve ser fundamentado, o cidadão que ajuizar a ação, ele tem que descrever o ato que ele pretende invalidar e a sua lesividade, ou seja, que dano, que lesão esse ato está causando. Ele tem dupla natureza, então. Então, esse pedido vai pedir a declaração de nulidade daquele ato, porque vai buscar desfazer o ato lesivo, né? E também condenatório, vai pedir a condenação por aquela autoridade, enfim, aquela instituição ter causado esse ato lesivo, tá? Então, o pedido tem esses dois caráteres, a questão da invalidação e a questão da condenação, ou seja, da reparação do dano causado. Aqui eu já trouxe, apesar que falei que eu vou trazer mais detalhes na próxima aula, mas eu já trouxe aqui um pouquinho da sentença, né? Então, a sentença da ação popular, ela fornece subsídios importantes para a delimitação do pedido. Então, o próprio artigo 11 estabelece lá o que tem que estar no pedido, e estabelece que, em caso, então, de procedência, ela vai declarar, então, a invalidade desse ato e vai condenar os responsáveis, então, ao pagamento. Então, por isso que eu coloquei a questão do pedido, já que eu tenho um pouco da sentença. Então, a própria lei já estabelece que na sentença tem que constar esse dever, inclusive, de responder pelas perdas e pelos danos causados. Gente, alguma dúvida referente à ação popular? Não? Tranquilo? Beleza. Vou passar também no final, qualquer coisa eu abro, e aí se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai conversar. A última ação, que dentro dessa tutela dos direitos coletivos, é o mandado de segurança. O mandado de segurança, gente, dentre as três, ele é o mais simples de ser entendido. Por quê? Porque existe o mandado de segurança individual, mais comum, e existe o mandado de segurança coletivo, tá? O que é, então, esse mandado? O mandado de segurança, no geral, ele é uma ação constitucional de natureza civil e rito sumário, voltada para a proteção de direitos líquidos e certos, mas que não são tuteláveis por habeas data ou habeas corpus, que são defendidos contra atos ofensivos de entes públicos ou privados, mas que estão no exercício da sua função. Gente, vamos lá. O que isso significa? O próprio rito já estabelece que é uma ação super simples, é um rito sumário. Então, vocês já estudaram os ritos, vocês sabem que só de mudar do rito ordinário para o rito sumário, isso já deixa o processo muito mais simples. Além disso, a outra questão que deixa o mandado de segurança uma ação muito mais simples do que as outras é a questão do direito líquido e certo. Ou seja, é um direito que tem que independer de provas complementares. É um direito que tem que ser provado pura e simplesmente por provas documentais
que devem estar apresentadas já na ação, no ajuizamento, a propositura da ação, tá? Então, já é uma ação que ela tem um andamento processual bem mais rápido que a ação popular ou que a ação civil pública. Qual que é a diferença maior entre se eu falei que, né, o mandado de segurança coletivo e o individual são parecidos, qual que é a grande diferença entre ambos? A grande diferença entre eles é que o individual, que o coletivo vai defender direitos coletivos, e o individual, interesse individual. Nossa, professor, coisa mais lógica. Mas, gente, é isso mesmo, tá? Se eu tenho líquido e certo que é só meu, ok. Então, eu vou entrar com mandado de segurança individual. Se o direito é só meu, não envolve terceiro, não atinge terceiro. Então, eu entro com mandado de segurança individual. Não, ele é um mandado ele é um interesse coletivo, tá? Ele tem uma natureza transindividual, indivisível, ele vai atingir um grupo, uma categoria de pessoas que estão ligadas por uma situação jurídica, esse é o conceito de interesse coletivo. Então, você entrar com mandado de segurança coletivo, tá? O mandado de segurança também contra direitos individuais homogêneos, tá? Então, se eu tenho um direito que também é um homogêneo, ou seja, que está ligado por uma situação de fato, então eu tenho um grupo de pessoas que estão ligadas ali por uma situação de fato em comum, também é cabível o mandado de segurança coletivo. Professora, você falou dos direitos coletivos, dos individuais, e os direitos difusos não cabem na segurança coletiva? Divergência doutrinária também, gente. No direito, infelizmente ou felizmente, né, porque aí são nessas brechas que os instrumentos jurídicos trabalham, mas existe uma divergência doutrinária quanto a direitos difusos. Uma parte da doutrina defende que no caso de interesses difusos, de natureza indivisíveis, que sejam indetermináveis, mas que está ligado com uma situação de fato que analogicamente, eles podem ser direitos meta-individuais e que, então, eles também seriam objeto de mandado de segurança coletivo, tá? A grande maioria não concorda, por quê? Porque a lei não traz. Então, a maioria dos autores falam, olha, se o legislador quisesse proteger difusos, ele tinha colocado os direitos difusos na lei do mandado de segurança. A lei do mandado de segurança é a lei 12.016 de 2009. É uma lei recente, é uma lei nova relativamente. Então, muitos autores defendem que não. Então, o mandado de segurança coletivo, ele deve ser cabível só para direitos coletivos ou individuais homogêneos. Que se o legislador quisesse, ele teria acrescentado os interesses difusos no seu artigo 21, quando ele vai falar do cabimento dos direitos englobados por essa ação. Qual é o objetivo, então, professora, de ter um mandado de segurança coletiva? Existe um mandado de segurança individual. Chegou aquilo que eu falei, a facilidade de acesso à justiça, celeridade sexual, economia, e fazer o direito atingir um maior número de pessoas de uma forma mais fácil. Ao invés de várias pessoas entrarem individualmente com uma ação requerente, então, ajuiza-se uma ação, então, com querendo ter lá, né, o direito de várias pessoas. Professora, quem pode, então, ajuizar essa ação, esse mandado de segurança coletivo? Tá? O mandado de segurança coletivo está previsto no artigo da Constituição Federal, inciso 70, que vai falar que ele pode ser por partido político com representação no Congresso Nacional, ou, inciso B, a linha B, organização sindical, entidade ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses ou associados. Então, a grande diferença do mandado de segurança individual para o coletivo está aí, gente, está na legitimidade passiva, na legislativa. Enquanto o individual, qualquer pessoa que tem o seu direito líquido e certo afrontado, pode ajuizar contra uma autoridade coautora, no caso
caso do coletivo, não. Existe um rol aqui em que só essas pessoas podem, então, impetrar. E aí tem uma palavra interessante também. Enquanto nas demais ações, na ação civil pública e na ação popular, a gente usa ajuizar a ação, no polo passivo, né, usa autor, réu, requerente, requerido. No mandado de segurança, as palavras, você impetra um mandado de segurança, você não ajuiza, e aí as pessoas, então, autor e réu, são chamados, na verdade, de impetrante e impetrado, tá? Então, ele tem aí até uma cultura própria para referenciar as pessoas que fazem parte, então, os polos que fazem parte dessa ação. Então, professora, quem pode propor legitimidade ativa do mandado de segurança coletiva? Aqui, um rol taxativo. Político, de legitimidade passiva. Aí é igual tanto na ação individual quanto na coletiva, tá? O mandado de segurança coletivo pode ser qualquer autoridade, ou agente, ou pessoa jurídica, no exercício das suas atribuições do poder público, que realizou alguma ilegalidade ou abuso de poder. E aí, obrigatoriamente, você tem que colocar no polo passivo dessa ação tanto a autoridade quanto a entidade jurídica, tá? Por exemplo, um exemplo básico para vocês que é muito simples e acontece muito, é bem fácil de visualizar. Quando você passa num concurso público, existe lá um edital, que né, todo mundo sabe que o contrato, né, o edital é o contrato, nesse caso, e tem lá, né, que o contrato faz lei entre as partes, né, e aí, normalmente, esse edital estabelece lá que só aceita um diploma, que não aceita outro documento. Só que existe uma súmula do STF que fala que pode ser aceito o diploma ou o documento hábil. Aí tá lá, o indivíduo passou no concurso público e não consegue assumir porque a empresa, porque a universidade não aceita esse documento hábil. E aí ele entra, então, com o mandado de segurança, falando, olha, eu tenho direito líquido e certo de assumir o meu cargo, porque a jurisprudência fala que pode ser o documento hábil, e eu tenho aqui, por exemplo, o certificado de conclusão de curso, histórico escolar, eu só não tenho o diploma ainda porque ele está sendo confeccionado. Demora muito para as universidades, sejam públicas ou privadas, demoram muito para confeccionar os diplomas. E aí ele está sendo confeccionado, mas eu tenho esse direito líquido e certo. Gente, esse é um direito só meu, só vai me afetar, tá? E aí, contra quem que eu vou entrar com essa ação? No caso de uma universidade pública, por exemplo, eu entro contra o reitor, que é a maior autoridade dentro da universidade, e entro contra a universidade, que, por exemplo, não quer aceitar o meu diploma. Então, no polo passivo, você tem que colocar os dois. A autoridade que você entende que está trabalhando de forma ilegal, né, que tem uma ilegalidade aí na sua ação, né, no caso, a ação de negar a posse, e contra a pessoa jurídica que essa autoridade está ligada. Então, sempre tem que figurar os dois no polo passivo. Tanto a pessoa, o agente público, quanto a pessoa jurídica pública no qual ela está ligada. Causa de pedir, então, do mandado de segurança. Gente, tem que colocar, como toda ação, motivos de fato, de direito. O direito tem que ser líquido e certo. Não dá para fazer provas no mandado de segurança. Você já tem que ajuizar ele com todas as provas. Você impetra ele com todas as provas já anexadas na sua inicial, tá? E descrevendo você tem que descrever qual foi o ato da autoridade, que consiste essa ilegalidade ou abuso de poder, qual a lesão, no caso do exemplo que eu dei, a lesão é que eu não vou perder o concurso, eu vou perder a vaga, e qual o direito líquido certo. O direito líquido certo, por exemplo, é o que eu já passei no concurso, eu já estou aprovada, já me convocaram, tá? Então, tem que constar tudo isso, tanto na causa de pedir, quanto na estrutura do mandado de segurança. Principalmente, gente, direito líquido e certo, tá? Então, se não for direito líquido e certo, se as provas documentais que você tiver não for suficiente, precisar fazer prova complementar,
não dá para entrar com mandado de segurança, tanto individual quanto coletivo. No coletivo, tem ainda essa diferença, que quem pode ajuizar só o mandado de segurança é aquele rol taxativo que está previsto no artigo 5º da inciso 70 da Constituição Federal. Vai falar a questão dos partidos políticos, das organizações sindicais ou associações. Gente, referente às atividades, nossa, eu falei rápido pra caramba. Referente às atividades, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou abrir agora para dúvidas, para perguntas, para sugestões. Se ficar com vergonha de abrir o áudio, pode mandar aqui no chat sem problema nenhum. Vamos lá, enquanto ninguém faz pergunta, eu vou falando, se alguém quiser falar, avisa que eu paro. Quanto à prova de vocês eu já falei, então, que vai valer de 0 a 9. A prova vai ser questões dissertativas, questões para vocês discorrerem sobre o tema e entrando nesses aspectos que a gente trabalhou nesses trabalhos, tá? Então, nessas atividades. Então, levando em consideração essas atividades, levando em consideração tudo isso, que eu vou desenvolver as perguntas. O Guilherme fez aqui uma pergunta. Na próxima aula, a senhora vai mandar material para acompanhar? Vamos lá, eu deixei no Moodle aqui para vocês algumas bibliografias, tá? Livros que vocês podem estar utilizando. Deixei PDFs de 3 livros de apoio que vocês poderão estar utilizando, tá? Esse livro aqui, eu vou mostrar para vocês. Quem conseguir ter acesso, deixa eu só pôr aqui na minha câmera para eu me ver. Quem conseguir ter acesso, é um livro bem bacana. Ele tem uma linguagem muito fácil de ser compreendida, tá? Bem legal mesmo, tá? Ele é um pouquinho extenso, ele traz bastante detalhes, muitas coisas que a gente, infelizmente, não vai conseguir entrar, não conseguiu, né, por conta do tempo, da forma como foram as primeiras aulas, e agora nas próximas eu vou estar trabalhando um pouco mais de detalhes, vou estar voltando nessas ações para ter um pouco mais de detalhes em termos da sentença, das ações complementares, por exemplo, a ação de improbidade administrativa e tudo mais. Se tem na internet, eu tentei procurar e eu não consegui, tá? Mas eu confesso que eu não sou uma das melhores pessoas com tecnologia, tá? Mas vocês podem tentar procurar aí na internet. Tá. O roteiro da aula, gente, é basicamente aquele que eu mandei aquele plano individual que eu mandei, que eu anexei no último e-mail para vocês, e que tem os tópicos que serão trabalhados. Aquele é o mesmo roteiro que eu sigo. Então, por exemplo, essa aula era, então, a revisão do conteúdo, a relevância desses processos no atual cenário do Covid, que é o que eu vou falar um pouquinho agora. A próxima aula é prova. Aí, na aula seguinte, eu vou falar um pouquinho do mandado de injunção e da ação de improbidade administrativa, que acaba entrando um pouquinho nessas ações que a gente já viu, e vou voltar nos tópicos que a gente não conseguiu finalizar. Então, na verdade, eu acabo seguindo aquilo que eu mandei naquele cronograma. Mas se vocês quiserem me mandar que roteiro é esse que os professores fazem, para eu poder entender melhor, é o gabarito, exatamente, Por isso que eu encaminhei o gabarito hoje antes da aula. Por que eu não encaminhei ele antes de tudo isso? Porque eu ainda estava aceitando receber atividades. Então, se eu encaminhasse esses gabaritos antes, o pessoal eu teria que parar de receber atividade e tudo mais, e aí eu deixei esse prazo, então, para o pessoal estar enviando. Mas se tiver algum tipo de material diferente, vocês me avisem. Como vai contar o tempo da prova? Gente, vai ser a mesma coisa que as atividades. Vocês terão 1 semana para realizar, tá?
Não vai ser só o tempo de aula, não. Eu vou confirmar se eu vou ter algum tipo de fala, se vai ter algum tipo de aula online antes da prova também ou não, tá? Eu vou confirmar isso. Mas, de qualquer forma, independente mesmo que não tenha, que seja só para deixar livre para a prova, vocês terão 7 dias para a realização. Pode encaminhar. Encaminha o modelo para mim, que eu dou uma olhadinha, e aí eu faço para as próximas aulas, para facilitar para vocês. Eu estou procurando, tinha salvo uma ação aqui, deixa eu ver se é isso. Pode mandar no meu e-mail. Eu tinha salvo 2 ações para falar com vocês sobre essas ações do atual cenário do Covid. Uma delas é a ação popular, que inclusive eu já tinha falado para vocês. Uma das nossas aulas ia cair no dia da live da Marília Mendonça. Eu cancelei porque, assim, eu me confundi com ela e eu teria muito mais audiência que ela ia ficar chateada. Mas já me falaram isso também, que eu pareço com a Marília Mendonça, gente. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês, comparando essas ações, a ação civil pública e a ação popular com o Covid. Eu achei a da ação popular, eu não estou achando da ação civil pública agora. Eu tinha pego uma ação civil pública que foi ajuizada por conta do Covid também. Deixa eu ver aqui. Agora eu não estou achando. Eu vou procurar e aí eu mando para vocês. Mas vamos lá, enquanto isso eu vou falando. Só para demonstrar a relevância dessas ações, né? A ação popular, como eu já disse, uma pessoa, né, um advogado ajuizou em uma ação popular contra a República da China, e aí ele colocou, então, o atual presidente da China, a embaixada da China, como réus nessa ação popular, falando da questão do Covid e que o Covid, o que a China fez de não divulgar a doença, gerou prejuízos enormes para a população brasileira, tanto em termos financeiros, porque aí, né, teve que ter gastos inesperados para amparar os hospitais e tudo mais, quanto a própria questão da saúde pública, do bem público, que as pessoas estão ficando doentes. Isso é super interessante, se a gente pensar em termos de atualidade, né, do que nós estamos vivendo. Então, existe aí uma ação em andamento, né, uma ação popular, então uma ação que nós estamos estudando dentro desse cenário de Covid, tá? Isso é bem interessante, porque a gente muitas vezes não consegue pensar, não consegue ter noção da relevância das ações. A gente pensa, nossa, tá, uma ação civil pública, mas quando essa ação vai ter cabimento? Não estou dizendo se a ação dele está correta ou não, se o objeto dele está correto ou não, mas vocês conseguem ver na prática o que a gente viu na teoria. Então, uma ação que a gente estudou na teoria, aqui na prática, ela já existe, e aí, então, já existe uma pessoa buscando a proteção, a tutela jurisdicional, por meio de uma ação popular por conta do Covid, tá? Eu estou tentando achar aqui a ação civil pública para trazer para vocês. Achei. Deixa eu ver se é essa. Do Ministério Público contra a União. Eu acho que é essa aqui. Vou mandar para vocês já também. É uma ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público Federal, tá? Por meio das suas atribuições contra o Estado de São Paulo, também por conta das questões do Covid, tá? Do coronavírus. Então, eu vou mandar para vocês, super interessante para vocês verem na prática o que a gente está vendo na teoria, tá? Essas, inclusive, eu provavelmente vou usar, e eu já vou dar a dica, vou mandar novamente para vocês por e-mail esses 2 processos,
porque provavelmente eu vou usar eles como parte do tema da nossa prova, tá? Por quê? Porque eu gosto de trabalhar, assim, teoria e prática. Eu acho que vocês aprendem melhor quando a gente vê na prática aquilo que a gente estudou na teoria, e aqui vocês conseguem ver toda a estrutura do que a gente viu até agora, que é o polo ativo, o polo passivo, pedido, causa de pedir, enfim, consta tudo aqui, tá? Nesse caso da ação civil pública, ele pede aqui como pedido, como causa de pedir, vou voltar aqui rapidinho só para falar para vocês, ele pleiteia, então, né, entre outras coisas, eu não vou colocar todas, mas a atualização das informações sobre o Covid, que o site seja atualizado, que não tenha recursos, que divulgue a participação do Conselho Nacional da Saúde, que tenha um prazo para cumprimento das obrigações, enfim, que a União não pode abrir mão do interesse público, que o Estado tem que garantir a transparência das suas ações. Gente, bem bacana para visualizar na prática o que vocês estão estudando na teoria, tá? Então, vou disponibilizar no Moodle e vou mandar agora mesmo para vocês por e-mail também essas duas ações para que vocês possam verificar, enfim, e ver que bacana que ver a prática o que a gente está vendo na teoria. Gente, o que eu tinha planejado era isso, eu fiquei com medo de passar muito da hora, eu não sei se vocês sabem, né, a gente está voltando agora, mas ficou estipulado que as videoaulas têm no máximo 1h30 a 2 horas, tá? Então, eu tinha programado 1h30, deu aqui 1h15, então eu já estou encaminhando para o encerramento. Vou abrir agora, se alguém tiver mais alguma pergunta, mais alguma dúvida. Nada, gente? Ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Tá super tranquilo assim? Semana que vem é prova, aproveitem para fazer todas as perguntas. Que bom. Hoje eu não sei se eu vou conseguir, tá, gente? Porque demora um pouquinho para a gravação finalizar, mas amanhã vai estar disponibilizado esse vídeo no YouTube, e aí eu aviso vocês, e a minha aula anterior, que eu trouxe também, é a mesma explicação, mas que eu trouxe na última aula, antes da paralisação, eu já tinha feito essa revisão, né, e na verdade eu pretendia dar a prova na aula seguinte, aí suspendeu as aulas, enfim, eu tive que fazer a revisão novamente, mas eu vou disponibilizar a aula da revisão. Horário para atendimento né? Os meus atendimentos serão sempre no dia seguinte da aula, porque eu acho que isso facilita, vocês vão ter um tempo para assistir a aula, ter um tempo para ver a atividade, aí no dia seguinte pode me enviar. A princípio eu disponibilizei o WhatsApp, porque eu acho que se é uma forma mais simples de atendimento, então tem que ser para o WhatsApp, tá? É mais fácil do que, enfim, eu entrar no aplicativo e ficar aqui na sala. Então, amanhã, das 17h30 às 18h30, eu estarei disponível via WhatsApp para a central de plantão, atendimento de dúvidas. Professora, não entendi a atividade, fiquei com dúvida isso na aula. Isso todas as semanas, tá? Sempre, então, na quinta-feira, das 17h30 às 18h30, eu estarei disponível para atendimento de vocês. Mais alguma pergunta? Não? Gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, é isso que eu tinha preparado para hoje. Como eu disse, eu passei um pouco mais rápido, porque essa revisão já havia sido feita na última aula, antes da suspensão, tá? Mas, enfim, estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigada pela participação de vocês, é muito bom poder voltar a dar aula, ainda que seja de uma forma um pouco diferente, né, do que nós estamos habituados. Mas, enfim, espero que a gente passe logo por esse período. Se cuidem, porque o número de casos está aumentando. Então, já que a gente está sendo obrigado a ficar em isolamento, se isolem mesmo, para que isso passe logo.
Tá bom, gente? Muito obrigada. Boa noite.